Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A armadura de Deus para vencer nos dias maus. É a série que Deus tem nos permitido refletir a partir do domingo, desde o domingo passado. Hoje queremos refletir a respeito da primeira armadura de Deus. Qual é a primeira armadura que esse texto faz menção para nós vencermos as nossas lutas diárias? Lutas que não são contra sangue, não são contra o sangue, nem contra a carne, mas são batalhas espirituais. E elas precisam ser vencidas com armas espirituais que Deus dispõe a nós. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por nos munir, por nos oferecer ferramentas para nós não vivermos uma vida de fracasso, mas para vencermos o diabo, para vencermos o pecado, para vencermos a carne, que é a nossa inclinação de fazermos as coisas sem a tua sabedoria. Que assim seja para a tua honra e para a tua glória. A armadura de hoje é o cinto da verdade. Esta expressão foi retirada tal como está do texto, porque o texto em Efésios capítulo 6, versículo 14, diz assim: mantenham-se firmes. Como? Cingindo-se com o cinto da verdade, com o cinto da verdade. O cinto da verdade é a arma que Deus nos oferece para vencermos nos dias maus, nos dias que nós vivemos. O apóstolo tem em mente a figura de um soldado. E antes de mostrarmos aqui a figura de um soldado, gostava de apresentar aos irmãos uma visão geral do livro de Efésios e como este tema se encaixa nele. O livro de Efésios trata sobre um tema que percorre todos os seus capítulos. Esse tema é viver bem para a glória de Deus e do mundo. Como é que nós podemos viver bem para engrandecer, para glorificar, para espelharmos quem Deus é nas nossas vidas e como nós podemos viver de modo que este mundo seja abençoado. Nós somos chamados, queridos irmãos, para sermos bênção para as nações, bênção para o mundo, bênção para o nosso vizinho, para o nosso primo, para os nossos filhos, bênção para todas aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho e nós cruzamos o caminho delas. Como isto é possível? Como nós de facto podemos viver para a glória de Deus e para o bem do mundo? O livro de Efésios explica isto de forma muito interessante. Nos capítulos 1 a 3, o livro fala a respeito do nosso chamado, que nós somos chamados por Deus. A nossa chamada é celestial. A nossa chamada não é terrena. Não fomos chamados por um homem, fomos chamados pelo Pai Celestial. A nossa chamada, nós somos um povo, nós somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos irmãos, nós somos membros de um mesmo corpo, porque Deus nos chamou para que assim fôssemos. É um movimento dos céus para a terra. Nós não existimos como igreja porque um homem convenceu outros para o serem. Nós não somos igreja, nós não somos um grupo de pessoas que nos unimos por conveniência das nossas condições sociais, das nossas condições raciais, por conveniência das nossas condições acadêmicas, geográficas, ou sejam lá quais forem. Nós somos um corpo, nós somos uma comunidade
Nós somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo porque o Pai Celestial nos chamou para assim o sermos. Essa explicação é bem dada nos capítulos 1 a 3 do livro de Efésios. E a segunda parte do livro, capítulos 4 a 6, o apóstolo explica quais são as implicações que a chamada celestial vai ter na nossa caminhada terrena. Ou seja, sermos chamados por Deus tem um impacto moral, tem um impacto espiritual profundamente transformador nas nossas vidas. Se de fato fomos chamados pelo Pai, havemos de caminhar, havemos de viver, havemos de nos movimentar neste mundo de uma forma diferente. Nos capítulos, o apóstolo vai explicar que há bênçãos espirituais, pelo fato de nós sermos chamados por Deus, nos relacionamos com Deus, temos uma vida com Deus. Ele explica que há também bênçãos corporativas, há bênçãos que Deus derrama num contexto da sua igreja, num contexto do seu povo, num contexto da sua comunidade. Há graças que o Senhor só administra ao crente na medida que esse crente se vê, na medida que esse crente vive na dinâmica do corpo. O texto da carta de Efésios deixa claro que aqueles que foram chamados pelo Pai Celestial têm a missão de servirem juntos, amando-se mutuamente e de viverem com Deus, usando a armadura de Deus para vencer. Nós somos chamados para a vitória. Não somos chamados para vivermos uma vida de fracasso moral, não somos chamados para vivermos uma vida de fracasso espiritual. Cristo conseguiu para nós, na cruz do Calvário, uma vitória que deve ser reivindicada diariamente na vida do cristão. E ele reivindica usando as armas do próprio Deus que ele disponibiliza a nós. É nessa secção que a nossa série se enquadra. É precisamente neste ponto que a nossa série é retirada. A imagem de um soldado romano está em vista. Ele tinha toda essa armadura. E o apóstolo, ele usa a imagem, a figura de um soldado romano para transmitir verdades espirituais profundas. E dessa armadura, a primeira que queremos fazer menção é o cinto da verdade. Se observarem na imagem, está lá o cinto da verdade. O cinto é fundamental. O cinto denota preparação. O cinto, na vestimenta do soldado romano, tinha a função de firmar aquelas vestes longas. Sem um cinto, as suas vestes ficavam numa situação muito complicada. Deixava o soldado absolutamente vulnerável. Ele só sentia-se firme, as suas vestes de facto ficavam fixadas nele a partir do cinto. Hoje, o cinto não tem essa função. O cinto hoje tem mais uma função estética, de beleza. As cores combinam com as outras peças de roupa. Mas, no contexto aqui, o cinto tinha a função de firmar as vestes longas, pareciam batas ou togas. Em segundo lugar, uma vez firmada a roupa, conferia ao soldado movimento e ação de uma forma
que não seria possível caso ele não tivesse o cinto. E, por fim, oferecia sentido de segurança, porque no cinto ele fixava toda a sua armadura. A sua espada, a sua lança eram segurados pelo cinto. Portanto, quando o soldado armava-se com o cinto, ele sentia-se firme, poderia empregar qualquer movimento e ação, mas também sentia-se seguro. Ou seja, o soldado estava preparado para a batalha. Esta é a imagem que engravidou a mente do apóstolo, a ponto dele dizer que o soldado cristão, o soldado de Cristo, ele precisa cingir o seu lombo com o cinto da verdade. O cinto do soldado trazia gravado algumas marcas de identificação. Era um cinto que vinha escrito as batalhas que ele travou, as batalhas que ele venceu e algumas condecorações de honra por seu heroísmo em alguma batalha, em alguma ocasião que ele, de fato, havia atuado com muita bravura. O cinto significa, neste sentido, a capacidade que o soldado de Cristo tem para viver uma vida íntegra, porque o cinto aqui é o cinto da verdade. A verdade que o texto faz referência nesse texto não é uma verdade necessariamente como conteúdo em si, mas é a verdade como a maneira que nós vivemos. Uma vida de transparência, uma vida de abertura, a verdade como compromisso com a integridade, com a veracidade. Portanto, o cristão, o soldado cristão, é aquela pessoa que vive uma vida íntegra. Aquilo que ele é aquilo que ele experimenta, é aquilo que ele vive. Ou seja, o cristão não é uma pessoa de vida dupla. Não é uma pessoa que fala o que não acredita. O cristão não deveria ser alguém que tem duas caras, porque ele tem uma vida íntegra. Ele veste o cinto da verdade. É uma pessoa sincera. E essa palavra é interessante, sincera. Sincera. É um termo latino que descrevia os artesãos de vasos de barro, que vendiam injustamente peças defeituosas, com rachaduras. E as peças que os artesãos vendiam com rachaduras, elas eram preenchidas de cera, eram pintadas e novamente eram revendidas. Portanto, quando alguém comprava um vaso com cera, ele estava a comprar um vaso quebrado. Só que as fissuras, as fendas, as rachaduras, elas não eram visíveis a olho nu, porque a cera, ela se parece muito com o barro e não é fácil distinguir, não é fácil perceber quando é que um barro rachado foi preenchido com a cera. Entretanto, uma vez comprado o barro rachado, mas disfarçado pelo preenchimento da cera, ele era usado e uma vez colocado no fogo, a cera derretia. E todo o conteúdo que estava contido num barro ou num recipiente feito de barro saía pela rachadura. Portanto, aquele vaso, aquele objeto de barro que cedia ao calor intenso do fogo era um barro com cera. Mas nós devemos ser aquele homem
devemos ser aquela mulher semelhante a um vaso sem cera, que mesmo submetido no calor intenso do fogo, mesmo diante da batalha intensa, não se percebem rachaduras, não se percebem fissuras, não cede à pressão, porque leva uma vida íntegra, uma vida sem rachadura, uma vida sem peças soltas, uma vida consistente, uma vida de verdade, não uma vida de fachada, uma vida em que aquilo que ele é por dentro é de facto o que as pessoas testemunham. Quem é sincero não esconde as fendas da sua vida. Eles não derretem e não se tornam inúteis quando o calor está intenso. Aqueles que têm uma vida íntegra, sincera, aqueles que vestem o cinto da verdade, têm a consciência limpa de viverem diante de Deus e diante dos homens sem nenhuma falsidade. Somos, de facto, soldados de Cristo e precisamos desenvolver uma vida verdadeira. Você usa o cinto da verdade nas suas relações? Gostava que pudesse, de facto, pensar o quanto você é verdadeiro naquilo que fala, naquilo que pensa, diante de Deus e diante das pessoas. Se você não é verdadeiro, permita-me dizer que quando a batalha aquecer, quando as circunstâncias da vida vierem contra si, você não vai poder existir firme, não vai poder vencer a batalha que Cristo já venceu por nós. Como soldado de Cristo, a obediência é uma marca que lhe dá segurança na sua vida. Você é um cristão obediente? Se você obedece a Cristo, saiba que está a escolher um caminho de transparência, um caminho de abertura, um caminho de verdade. Um caminho que vai te proteger, um caminho que vai te preparar, te capacitar para vencer a batalha. O diabo não terá do que te acusar. O diabo não terá do que te condenar. O diabo, que é o pai da mentira, ele usa as pequenas rachaduras que nós trazemos nas nossas vidas para nos envergonhar. Ele usa as pequenas fendas que nós trazemos nas nossas vidas para nos expor diante do mundo, diante das pessoas, fazendo-nos muitas vezes fracassar. Deus quer que nós sejamos pessoas que usemos o cinto da verdade. E esse cinto é possível através de uma vida de obediência, em que Satanás não tem espaço para nos acusar de nenhuma falsidade. Por fim, quais são as partes soltas da sua vida que precisam ser resolvidas? Quais são os pecados que você conhece na sua vida? Quais são algumas áreas da sua vida que estão soltas? As pessoas sabem, as pessoas conhecem, e você está constantemente a ser condenado por essas partes soltas. Resolva. Quando eu digo resolver, quero dizer confesse e abandone em arrependimento. Faça isso, vista o cinto da verdade, que assim seja, para a honra e glória de Deus, mas também que assim seja para a sua alegria. Em nome de Jesus Cristo. Amém.